Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta segunda parte do colóquio que nos congrega para celebrarmos o centenário da Diocese de Vila Real. Depois de, na parte da manhã, termos escutado conferências e reflexões que nos levam para, o que nos conduziram para um contexto, poderíamos dizer, mais científico e de investigação sobre esta problemática que nos congrega em colóquio e que faz referência à Diocese de Vila Real. Nesta parte da tarde teremos uma partilha, enfim, mais de reflexões experienciais. E nesse sentido, num primeiro momento eu queria saudar o Sr. Bispo da Diocese de Vila Real, depois também saudar e agradecer à equipa do SER que, de alguma forma, assegura cientificamente e programou este colóquio, e depois também agradecer a presença dos convidados que aceitaram o desafio de connosco fazerem a sua reflexão, que, como disse, tem mais a ver com a sua própria experiência enquanto cristãos inseridos no mundo, mas também cristãos que fazem parte da Igreja e que vivem a Igreja e que dentro da Igreja também vivem as preocupações da Igreja ad intra e depois também ad extra. Esta mesa redonda, que nós num primeiro momento tínhamos pensado que seria presencial, tem que ser neste modelo, mas penso que, apesar desta distância física, penso que estamos unidos no mesmo objetivo e estamos certamente todos com vontade de aprender e de irmos descobrindo as nossas raízes. De facto, o filósofo polaco Bauman chamou modernidade líquida à crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza. De facto, o homem líquido do século XXI é um homem desenraizado, isto é, desligado da profundidade e estabilidade vital que lhe vem das suas raízes. Também nós, como cristãos, corremos o risco de viver cada vez mais este desenraizamento social, existencial e, sobretudo, cristão e espiritual. Mas é certo que não podemos sobreviver se perdermos as nossas raízes. Daí a necessidade de conhecer e aprofundar as nossas raízes cristãs. Por isso, as celebrações do centenário são uma boa oportunidade que devemos saber aproveitar, mas também, como nos diz o Papa Francisco, as raízes não são âncoras que nos prendem a outros tempos, impedindo-nos de não nos encarnarmos no mundo presente para fazer nascer uma nova realidade. Pelo contrário, são um ponto de arraigamento que nos permite crescer e responder aos novos desafios. Sendo assim, não aproveita sentarmos a recordar com saudade os tempos passados. Devemos tomar a peito, com realismo o amor, a nossa cultura e enchê-la do Evangelho. Por isso, somos enviados hoje a anunciar a boa nova de Jesus Cristo em tempos novos. Temos de amar o nosso tempo com as suas possibilidades e riscos, com as suas alegrias e sofrimentos, com as suas riquezas e limites, com os seus sucessos e erros. Isto dizia o Papa, e diz o Papa Francisco, na exortação apostólica Christus Vivit de 2019, no número 200. Então, neste conhecer e aprofundar as raízes, e neste encontro com o tempo e com a história e a realidade vivida que nesta mesa redonda nos proporciona, a Igreja em geral e a Igreja diocesana viu-se e vê-se constantemente ameaçada por dois perigos, dos quais nunca saberemos qual é o mais grave. Por um lado, uma inserção demasiado profunda na sociedade. Por outro, uma total falta de inserção na mesma. Por um lado, a Igreja tem de se inserir na vida dos homens, tem de ir ao seu encontro e dar respostas às suas interrogações, aos seus problemas, problemas presentes e também problemas que estão presentes na sua vida
e nos ambientes da vida e de trabalho e nas estruturas que se vão formando e que os homens vão desenvolvendo e onde se reúnem. E então vemos que isto, sendo uma força para a Igreja, é também uma ameaça, pois quanto mais sincera a Igreja na história de um lugar e de uma época, e mais se adapte ao ritmo, as suas estruturas e os seus modos de pensar e também o seu modo de atuar, tanto mais corre o risco de perder a sua identidade e de se desenvolver uma identidade, poderíamos dizer, meramente mundana, distanciando-se dos seus caminhos de santificação que fundamentam a sua missão e a sua comunhão, como é a Eucaristia, como são os sacramentos, como é a oração e a vida evangélica, bem como a escuta da palavra de Deus e o amor autêntico. Por isso, vemos que cada diocese tem as suas particularidades e depois também cada diocese vive tempos diferentes consoante a história e por isso tem tempos próprios e características também muito particulares. Mas vemos que estas diferenças não podem ser ou não se podem converter, nem podem ser barreiras que isolam a Igreja das outras igrejas ou a comunidade das outras comunidades, mas também não deve perder esta sua identidade naquilo que é a sua universalidade. Por isso vemos que o desafio é evitar o perigo de se fazer uma igreja que se deixe absorver por aquilo que é o mundo e no mundo, transformando-se numa realidade mundana. Por outro lado, também devemos evitar o perigo de que a igreja se converta numa igreja separada do mundo, até ficar reduzida ao silêncio e à marginalização próprias de uma seita ou de um gueto. E isto nós vemos e constatamos também no nosso tempo presente, em que, em vez de termos uma imersão, isto estar no mundo, tantas vezes vivemos esta fuga do mundo. Por isso, experimentamos, e a Igreja vive, uma sã tensão entre estar no mundo sem ser do mundo. Um são conflito na diversidade das relações, na construção da comunhão e da missão. E por isso esta mesa redonda apela-nos precisamente também a esta problemática. E por isso não é só a diversidade de caminhos, mas é também descobrir a missão. Claro que ao falarmos de comunhão, vemos que isto tem a ver mais com a vida adintra, como se vive e como se constrói na diversidade das estruturas internas, como esta comunhão, nesta relação de paróquias e outras instituições, como é a Caritas e a Misericórdia, numa relação com a Diocese e numa relação com a Igreja em geral. E depois a missão tem mais a ver com a vida à destra, como é que estas instituições vivem a sua missão na relação com a sociedade civil, como vivem este servir as pessoas neste diálogo com as instituições civis. E então que pensamos, e é importante, nós refletirmos estas questões. Certamente que não vamos ter presente todas as estruturas, por assim dizer, diocesanas, mas achamos por bem congregar todas estas inquietações e também estas tensões à dintra e à destra, seja na relação das paróquias com a Diocese e com a sociedade civil, seja depois de outras instituições, como é a Caritas e como é também a Misericórdia. E para nos ajudar nesta reflexão, que parte também muito da experiência, nós temos connosco
3 pessoas que nos aceitaram, e eu agradeço o terem aceitado partilhar connosco a sua experiência e a sua reflexão sobre estas questões, até porque são pessoas que, estando dentro da Igreja e sendo pessoas cristãs, também tiveram e têm papéis ativos na sociedade civil. E é, então, neste sentido, reconhecendo e agradecendo a disponibilidade manifestada, que eu vou apresentar, ainda que brevemente, as pessoas que conosco nesta tarde vão partilhar aquilo que é a sua reflexão, mas também aquilo que são as suas preocupações e as suas inquietações. Para nos falar nesta relação da paróquia com a diocese e com as estruturas civis, nós pedimos o testemunho e a reflexão da senhora doutora Maria Elizabeth Ferreira Correia de Matos. A senhora doutora Elizabeth é natural de Arravães, paróquia de Torgueda, frequentou a escola, o ensino secundário no Liceu Camilo Castelo Branco, depois também ainda frequentou o antigo magistério, mas devido ao seu marido, que era magistrado do Ministério Público, ter sido colocado nas colónias, então ela teve que abandonar o curso e foi para Moçambique. E então ela também continuou o seu percurso de vida cristã na comunidade e depois também colaborou com Dom Eurico Dias Nogueira e também com Dom Manuel Vieira Pinto. Regressando a Portugal, retomou estudos universitários, começou por História, mas acabou em Direito, e é em Direito e na advocacia que também exerceu a sua profissão. Depois também na vida autárquica e na sociedade civil, também desempenhou cargos autárquicos como Presidente da Junta, também foi e ainda é Vice-Presidente da ANAFRE e tem um longo percurso também na política, seja ao nível da Câmara Municipal, seja também depois ao nível da Junta de Freguesia. Como cristã empenhada na paróquia e muito preocupada com a vida paroquial, também, e digo com alegria, e sente-se alegria no que diz, desde a catequese, desde também pertencer à Legião de Maria, bem como ser cofundadora do coro litúrgico de Torgueda, e depois também na organização de concertos de música, de sacra e de encontros de coros. Portanto, uma pessoa que vive muito a vida da paróquia e, como tendo cargos na paróquia, também sente um pouco estas relações que muitas vezes passam certamente por alguma tensão e, quando não, também por alguma incompreensão. Depois, para nos falar sobre esta questão numa perspectiva da Caritas, temos connosco o Sr. Dr. Henrique Ferreira Oliveira, é natural de Leiria, é casado e está a viver em Vila Real, tem licenciatura em Teologia, Economia e Serviço Social, também está muito ligado à Igreja, trabalha na Caritas e desde 2017 é presidente da Caritas diocesana de Vila Real e, portanto, também é pessoa indicada para connosco partilhar as suas preocupações e também connosco, nos levar a refletir sobre algumas questões que tantas vezes se tornam também alguns conflitos, seja em relação
à Igreja enquanto instituição, seja depois também com as instituições civis, onde muitas vezes precisamos desta colaboração sem submissão. E depois também outra realidade muito viva na nossa diocese é precisamente a questão das misericórdias. E para nos falar nesta relação, naquilo que é a vida e que é o compromisso e também o testemunho que vivido e testemunhado nas misericórdias em geral e sobretudo a partir da misericórdia de Valpassos, temos connosco também o seu doutor Altamiro da Ressurreição Claro. Ele é natural de Valpassos, também reside em Chaves, foi professor durante muitos anos no segundo ciclo do ensino básico na escola de Nadir Afonso, depois também um cristão empenhado na política, a sua atividade autárquica passou como vereador, depois também a vice-presidente e presidente da Câmara Municipal de Chaves, isto entre os anos de 1990 a 2002. Atualmente é o provedor, é o presidente também da Assembleia Municipal de Chaves e também é o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Valpassos, é a sua terra natal, desde 2012. E este é também o terceiro mandato, por isso tem também já uma experiência e esta experiência ou este saber da experiência feito que connosco também vai partilhar. E por isso, estando também tendo também esta vertente, ou então, deixem passar a expressão, jogando nos dois campos, ele está em condições também para nos ajudar a ganhar mais alguma sensibilidade para que sejamos, como diz o Papa, uma igreja em saída e uma igreja em saída em Trás-os-Montes, que é capaz também de, nesta saída, ser capaz de levar a alegria do Evangelho àqueles que o não conhecem ou que vivem como num cristianismo como que adormecidos. E por isso o centenário e as comemorações do centenário, como dizia, não é só para recordarmos eventos, mas é também para descobrirmos compromissos cristãos que devemos dar e construirmos uma igreja mais viva e uma igreja mais testemunhante. Portanto, uma igreja mais viva à adintra, que depois também se transforma numa igreja mais testemunhante à destra, e é assim que a igreja também vai correspondendo à sua missão de ser testemunha do amor de Deus na história dos homens. Eu agradeço o terem aceitado este desafio e o partilharem connosco e certamente que este será um momento de aprendizagem e por isso, grato uma vez mais por terem aceitado, passo a palavra à sua doutora Isabel e depois, enfim, iremos aprender e depois no final também certamente que irão surgir algumas questões e haverá um espaço para diálogo. Portanto, uma vez mais, obrigado e tem a palavra a senhora doutora Isabel. Muito obrigada. Elizabeth Matos, do Conselho Pastoral da Paróquia de Torgueda. Saúdo-vos a partir de Moçães, Torgueda, onde resido rodeado da minha linda família. Completo a minha apresentação a dizer-vos que esta é a primeira vez que apresento uma comunicação pelos meios informáticos, contra quem sou uma inveterável resistente. Assim, se alguma coisa não correr tão bem, espero a vossa compreensão e a vossa complacência. E que Deus me ajude. Quero festejar o centenário da Diocese de Vila Real. Quero saudar este primeiro colóquio comemorativo da efeméride. Quero cumprimentar todos os seus participantes. Quero desejar a todos quantos decidiram estar presentes neste ágora, onde se partilhará conhecimento e dúvidas, ciência e sentimento, saber e experiência, que o façam com o espírito de generosidade e tolerância. Confesso, comigo
trago mais dúvidas que conhecimento, mais sentimento que ciência, mais experiência que saber. Trago, porém, o que sou, o que penso e o que sinto, sem cinismo, com verdade, com receio de que me julguem, sem receio de que me julguem, porque eu sou o que sou. Afinal, quem sou e porque estou aqui. Certamente porque cresci com raízes e tenho a minha vida, e toda a minha vida se desenvolveu no aprofundamento das raízes. Tenho uma terra, toda a raiz precisa da terra. Chama-se Arrabens e fica cá em cima, nos contrafortes do Marão, na freguesia de Torgueda. A minha terra tem um rio que move moinhos. Entre as mós, o milho se faz farinha, que vai ser o pão da nossa mesa. Cresci a vê-lo galopar no inverno, arrastando consigo tudo quanto lhe oferecesse resistência. De verão, corre de mansinho, contornando os obstáculos, deixando vir a dança das trutas, a fugir entre as rochas buriladas pelo impacto das águas. O rio da minha terra tem uma ponte. Lembro-me quando a passei pela primeira vez. Teria 10 anos. Para lá da ponte havia um mundo desconhecido e perigoso, nos diziam. Era a cidade. Eu não sonhava passar a ponte porque tinha medo da cidade, mas sonhava passar para a outra margem do rio. Sonhar foi o que sempre fiz destemidamente. Passar para a outra margem. Como ia passar se tinha medo da ponte? Ah, mas o rio da minha terra tem umas poldras. Senti-las, medi-las, saltá-las, salvá-las e dizer: passei, oh, que feliz aventura. Pelas poldras fora e por aí adiante eu podia chegar à Picarreira. O meu sonho era subir à Picarreira. Não sabem onde fica a Picarreira? Eu sei, mas nunca lá fui. Era tão longe, apesar de tão perto do meu olhar, quando me deslumbrava a vê-la da minha janela e me seduzia o desejo de lá chegar. Quando eu perguntava pela minha mãe, pelo meu pai, de quem não tenho memória, diziam-me: foi para o céu. Ou então, estão lá em cima, juntinhos ao Pai do Céu. Ah, a picarreira era tão alta e tocava mesmo o céu. Se eu chegasse ao cimo da picarreira, talvez pudesse bater à porta e eles me viessem abrir. E eles foram as minhas raízes. Fizeram com que crescesse no seio de uma família numerosa que rezava o terço à lareira antes de deitar. Fizeram que frequentasse a escola da minha terra, onde aprendi os contos e as contas, a geografia dos rios e das serras e o hino nacional aos sábados. Fizeram que colhesse todas as vivências da igreja da minha paróquia, onde aprendi a doutrina para fazer a primeira comunhão e a solene e o crisma. Os ouvidos, sempre atentos às fórmulas, às jaculatórias, aos cânticos e aos poemas do Dia da Mãe. Olhos muito arregalados a percorrer o dourado da sua talha amazoniana com arabescos sem conta. A imaginação, essa, a tecer brincadeiras com meninos gordinhos que sorriam para nós. Da família jamais me separei. Estava no coração, ia onde íamos, chorava quando chorávamos, ria quando ríamos, o amor era imenso. A igreja, sempre presa ao coração, na ânsia de lá voltar, quando já sabia, afinal, que os meninos eram engenhos barrocos. A escola ficou para trás. Chegar a hora de atravessar a ponte da minha terra, afinal eu ia para a cidade. Ia para o liceu, os corredores eram enormes, as colegas eram bonitas, vestiam como princesas, tocava a campainha para entrarmos e sairmos, tudo era um deslumbramento para mim. E havia o quadro de honra, onde sobrava sempre uma linha para a Elizabeth de Arrabés. E o professor de moral? Ah, o Sr. Padre Moura, do alto da sua eloquente palavra e respeito sem fim, nas aulas de moral, a cinzelar o nosso caráter serenamente, com a filosofia que mal entendíamos, mas que se agarrou às nossas raízes, atada pelos valores da moral cristã que nos havia de marcar para sempre. Todo homem se pode salvar, mas ninguém se salva sozinho, nos dizia. Era a primeira lição da comunhão. Era a voz que fazia o elogio de viver em comunhão, do sentido de sermos uns com os outros, porque a vida é para viver em comum e ninguém se salva sozinho.
na interseção das instituições, família, escola, igreja, comunidade, e na compreensão da diversidade das relações que elas nos ofereciam, íamos modelando a nossa personalidade e cimentando a base do conhecimento que nos havia de impelir para a construção de uma vida de missão no seio da comunidade. Foi primeiro magistério primário e mais de 33 anos de docência, ensinando Portugal a ler. E a Igreja sempre por perto. Foram os 10 anos vividos nos confins de Moçambique, os exames nas missões, a integração na comunidade, a professora, a catequista, a formadora e a Igreja sempre presente. Foi mais tarde o direito e a procura de justiça, da justiça que conforta e do consenso que enobrece, mas a Igreja nem sempre próxima. Foram os quase 30 anos de funções autárquicas, como presidente da Junta, com ou sem a ironia do Hermano José, citado esta manhã. Verdadeiro serviço comunitário junto das populações, que do Estado só conheciam a porta da Junta de Freguesia. E a Igreja sempre a par. E a música, o canto, o coro litúrgico de tanto contentamento, o Divino Salvador de Torgueda nas celebrações dominicais e na ilustração de eventos. Assim aprendi que, e cito, o sentido mais profundo do viver humano está na doação ao outro, no amor solidário, na comunicação existencial do amor que liberta e impulsiona ao desenvolvimento das pessoas. O ser humano só pode encontrar verdadeiramente a sua identidade pessoal pelo salto de si mesmo em direção ao outro. O homem não se pode encontrar plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo. Tolentino de Mendonça pronunciou. Alguém escreveu. Eu transcrevi, para me deixar inundar deste pensamento que traduz a missão que verdadeiramente trouxe Jesus à Terra. Ensinar aos estouvados homens que a vida é amor, amor solidário, amor próximo, amor fraternal, amor que liberta, amor universal. Na universalidade da missão que o fez descer e viver entre os homens, aprendemos que só seremos felizes se vivermos uns com os outros e uns para os outros. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Eis a raiz verdadeira da comunhão. A proposta cristã de sermos uns com os outros e uns para os outros. E a Igreja, não sendo mais do que a reunião de todos os cristãos em comunhão, não pode expandir nem cultivar outra lei, senão é que nos exorta à generosidade, à misericórdia e à humana pertença de uma vida em comunidade. Afinal, a comunhão só é plena se habitar no nosso coração. Se não estiver lá, não está nos irmãos, na família, na Igreja, na comunidade, nas nações. Estamos todos neste barco. Ninguém se salva sozinho, disse o Papa Francisco. Era véspera de Natal. Sozinho, na Praça de São Pedro, Francisco deu ao mundo uma magnífica lição. A da poderosa força da oração, por todos os que sofrem, por todos os que se doam silenciosamente aos irmãos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras, declarou o Santo Padre. Estamos frágeis e desorientados, mas podemos descobrir a possibilidade de remarmos juntos e nos encorajar mutuamente. Não podemos viver por conta própria os desafios da história, temos que viver juntos. Perceber que estamos todos no mesmo barco é um desafio para dentro da Igreja. As palavras são do Papa Francisco, na Praça de São Pedro, na véspera de Natal. E são para meditar. Não quero despedir-me sem voltar à picarreira. Hei de lá ir, bater à porta e pedir licença para entrar. Talvez São Pedro me permita, me acolha e eu possa finalmente conhecer as minhas raízes. Quero agradecer a atenção que me dispensaram e, sobretudo, a humildade de chamarem a Paróquia Torgueda a este périplo. Renovo os meus cumprimentos, dirigindo especialmente ao Sr. D. António Azevedo, Bispo de Vila Real, aos ilustres académicos dos painéis desta manhã, aos meus companheiros de mesa redonda, ao Sr. Dr. Abel que me desafiou, ao Sr. Padre Helder que lançou a ponte e a todos quantos sinalizaram a sua presença e a sua fé. Bem-ajam. Muito obrigado, Sra. Doutora Elizabeth.
agradecemos este testemunho, sobretudo esta alegria de viver e de servir a Igreja, que é também para nós um desafio, certamente que procurou falar pela positiva, mas também, eu sei que também houve algumas tensões, enfim, nestas relações que nem sempre são fáceis, mas agradeço o seu otimismo e a sua esperança e, sobretudo, o desafio que nos faz em vivermos esta alegria e testemunharmos esta alegria de sermos cristãos, porque eu penso que o importante de tudo isto, e conhecendo um bocadinho a sua história, de facto, ser cristão não se confina à Igreja, mas é todo o espaço, é um desafio permanente para o cristão. Muito obrigado. E então agora passo a palavra ao Sr. Dr. Henrique, que nos irá falar destas questões da Caritas e nesta relação com a Igreja e com a sociedade civil e o modo também como, enfim, aí se vive e se testemunha o ser cristão, mesmo às vezes com algumas incompreensões, como sabemos que sempre existe onde há instituição. Sr. Dr. Henrique, agradeço também uma vez mais o ter aceitado, então passo a palavra e é com gosto que o vamos escutar. Saúdo Dom António Augusto, Bispo da Diocese de Vila Real, saúdo também o Dr. Abel, Presidente da Mesa Redonda e todos os participantes. Entre os cristãos é cada vez mais clara e atuante a convicção de que o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja. Nem sempre foi assim. No século XIX, o surgimento da questão social levou a Igreja a explicitar esta temática através do ensinamento dos Papas e dos diferentes episcopados. Assim, os bispos portugueses afirmavam em 1997, na Instrução Pastoral sobre a Ação Social da Igreja, que cresce entre nós a consciência de que a pastoral social é uma responsabilidade própria de cada comunidade eclesial que não pode ser alienada. Retomando hoje as palavras do Papa Bento XVI na carta encíclica Deus Caritas, no número 25, podemos afirmar que a ação social e caritativa da Igreja é constitutiva da sua missão porque é a expressão irrenunciável da sua própria essência. A esfera da ação social e caritativa da Igreja Diocesana de Vila Real engloba um grande número de instituições, grupos e movimentos muito diversificados, a que pertence também a Caritas Diocesana de Vila Real. Nesta intervenção, proponho alguns elementos que permitam situar a Caritas Diocesana de Vila Real na esfera da ação social e caritativa da Diocese e descrever a missão que lhe foi confiada. Então, o que é a Caritas? Segundo os estatutos aprovados em 2015 por Dom Armando Tomás, o então Bispo da Diocese, a Caritas Diocesana de Vila Real é uma pessoa jurídica, canónica, de natureza pública, que desempenha a sua missão em ordem ao bem público e eclesial. Tem como fins a promoção da caridade cristã, da cultura, educação e integração comunitária e social, na perspectiva dos valores do Evangelho de todos os habitantes da comunidade onde está situada, especialmente dos mais pobres. Então, usando uma linguagem menos jurídica, mais concreta, poderíamos dizer que a Caritas Diocesana de Vila Real, que foi criada em 1976, é um serviço da Diocese de Vila Real, dependendo diretamente do Bispo Diocesano. É um órgão oficial da Igreja Diocesana para promover a ação caritativa e social no território da Diocese. Qual é a missão da Caritas? Para enquadrar a missão da Caritas Diocesana de Vila Real, é útil recorrer a 3 documentos emanados da Conferência Episcopal Portuguesa. Estes documentos, vou citá-los porque são importantes para quem estiver interessado nesta temática da ação social e do serviço da caridade na Igreja em Portugal. Estes 3 documentos são a Instrução Pastoral sobre a Ação Social da Igreja, que é de 1997. O segundo são os princípios e orientações da ação social e caritativa da Igreja, que data de 2005. E o terceiro são indicações práticas dadas pelo
pela Conferência Episcopal Portuguesa sobre os serviços paroquiais de ação social para uma cultura da dádiva. Este documento é de 2011. Então, parafraseando o número 10 da Instrução Pastoral sobre a Ação Social da Igreja, podemos dizer que a missão que foi confiada à Caritas Diocesana deve entender-se a partir do núcleo fundamental da mensagem cristã, isto é, a universal paternidade amorosa de Deus. É porque Deus é este Pai amoroso revelado pelo seu Filho unigênito que se pode entender a fraternidade universal dos homens redimidos no mesmo Senhor Jesus Cristo. Sem Pai não pode haver filhos, nem fraternidade, e não se pode perceber a primazia da pessoa humana e da sua dignidade. Nem se pode compreender por que razão a missão da Igreja intercruza-se necessariamente com um compromisso concreto do crente e da comunidade cristã em ordem à libertação integral do homem, já desde agora na sua existência terrena. Isto é um documento do Sínodo dos Bispos de 1971. O filósofo Jean-Luc Marion, um filósofo francês, numa reflexão sobre a incapacidade da sociedade francesa em tornar efetivo o lema da República, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Então, Jean-Luc Marion nota nessa reflexão que os dois primeiros termos, a liberdade e a igualdade, podem ser, de alguma forma, garantidos pelo Estado com maior ou menor dificuldade. Ele nota que o terceiro termo, a fraternidade, está para além das forças do Estado por causa da extrema fragilidade do consenso político acerca daquilo que é a fraternidade. Não sabemos como somos irmãos, desconhecemos um pai comum. Numa sociedade laicizada, em que não se coloca a questão de Deus, e muito menos a de Deus Pai, realizar a fraternidade torna-se problemático, porque sem pai não pode haver filhos. Eu insisto neste ponto porque parece-me extremamente importante ter em conta este núcleo da mensagem cristã, que é ao mesmo tempo o seu horizonte, para entender o serviço da caridade da Igreja. A universal paternidade amorosa de Deus configura a natureza íntima da Igreja e a sua missão, que se exprime segundo a Carta Encíclica de Bento XVI, Deus Caritas Est, número 25, exprime-se neste tríplice de dever do anúncio da palavra de Deus, da celebração dos sacramentos e do serviço da caridade. São deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros, diz Bento XVI. Dado este horizonte de compreensão, é possível caracterizar a missão da Caritas de forma mais concreta, segundo as indicações práticas dadas pela Conferência Episcopal Portuguesa sobre os serviços paroquiais. A missão da Caritas a nível internacional, nacional e diocesano, como instituição da Igreja, estreitamente unida, respectivamente, à Sé Apostólica, à Conferência Episcopal e a cada bispo, pode definir-se em três componentes principais, que é a prestação de ajuda em situações de grave carência e catástrofe, visando o bem-estar de cada pessoa, a animação e a formação para qualificar as intervenções dos agentes da Caritas e dos agentes do Serviço da Caridade nos territórios, e a participação em processos de desenvolvimento segundo o modelo da doutrina social da Igreja. Então, quais são os princípios de atuação da ação social da Igreja ou do serviço da caridade? A Instrução Pastoral de 1997, que já citei, indica dois fundamentos da ação social da Igreja: o primado da pessoa humana e a primazia da caridade. São estes fundamentos que determinam os princípios e orientações da ação social e caritativa da Igreja, dados pelo Episcopado Português em 2005, e dos quais destacamos os seguintes. Primeiro, a dignidade original da pessoa humana é um valor universal, inalienável e inviolável, no qual se fundamenta a igualdade essencial de todos os seres humanos. O segundo princípio tem a ver com o destino universal dos bens da criação. Os bens da criação são destinados a todos os seres humanos. A ação sociocaritativa da Igreja, baseada na pessoa e orientada para a pessoa humana, que é o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais, diz a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 25,
deverá ser desenvolvida de acordo com o princípio da universalidade e da subsidiariedade. O testemunho evangélico da caridade, elemento essencial da vivência cristã, não pode ser reduzido à iniciativa individual. A comunidade cristã é o principal sujeito e agente da diaconia eclesial. E, acabando sobre este tema dos princípios orientadores da ação social da Igreja, convém relembrar que a pastoral social tem como horizonte as bem-aventuranças e como meta final os novos céus e a nova terra. O caminho das bem-aventuranças privilegia a promoção humana e social dos mais carenciados como forma de combater as verdadeiras causas da pobreza. Portanto, este horizonte das bem-aventuranças, esta perspectiva dada no Evangelho, que faz com que o serviço da caridade na Igreja para a Caritas não é apenas um serviço assistencial, mas visa a transformação das realidades. Qual é o papel da Caritas Diocesana nas suas relações com os agentes da pastoral? A Conferência Episcopal, nas indicações práticas sobre os serviços paroquiais para uma cultura da dádiva de 2011, enquadra assim o papel da Caritas nas suas relações com as paróquias e os grupos de serviço da caridade já nelas constituídas. E diz assim o documento: o caráter oficial da Caritas não colide, antes integra e valoriza a participação de grupos e pessoas de diversa inspiração espiritual e com metodologias específicas de atuação social. Prosseguindo a especificidade interna dos diversos grupos, com a própria espiritualidade, é urgente congregarem-se, se necessário por acordos formais, em ordem a atividades operadas em comum, destinadas a servir a causa dos mais desfavorecidos: acolhimento, prestação de serviços, animação e dinamização da comunidade, desenvolvendo estas três dimensões que são, primeiro, o acolhimento direto das pessoas em situação de carência, cooperando com elas de modo a conseguir acompanhar cada caso social até a sua respectiva solução. A prestação de serviço em bens materiais ou imateriais e a animação assume a natureza sobretudo promocional, procurando respostas para os problemas abrangidos e interagindo com as pessoas próximas, mediante junto de outras entidades e incentivando uma corresponsabilidade social de decisivo e largo alcance. Portanto, o documento afirma que é necessário desenvolver parcerias, atuar em rede, apoiar-se nos recursos existentes para que seja assegurado o bem integral das pessoas que recorrem a este serviço. Esta articulação com os serviços da caridade locais respeito de um dos princípios de ação social da Igreja, de que ainda não falamos, que só apontamos, que é o princípio da subsidiariedade. Diz a Instrução Pastoral sobre a Ação Social da Igreja, no número 27, o respeito pela pessoa humana, pela família e pelos corpos intermédios torna imperiosa a aplicação do princípio da subsidiariedade, não entendido como forma de deixar cada pessoa ou grupo entregue a si próprio, mas sim como expressão de respeito pela sua identidade e autonomia no quadro de relações basicamente solidárias. Portanto, é isto que se pretende fazer na articulação com o território, com as paróquias, com os grupos existentes na Diocese de Vila Real, é criar estas relações que, diz o texto, são basicamente solidárias no respeito da identidade e autonomia de cada um desses grupos. Retomando o título desta mesa redonda, podemos resumir esta intervenção dizendo que, para a Caritas Diocesana de Vila Real, a diversidade de relações na construção da comunhão e missão passa pela solicitude atenta aos irmãos, informada pela caridade, pela cooperação com as paróquias da Diocese e com os seus agentes no serviço da caridade.
e pela procura de parcerias com entidades públicas ou privadas, desde que essas parcerias se adequam com o fim próprio, que é da Caritas Diocesana. Não falei aqui das relações que se estabelecem com o Estado, através de protocolos ou com entidades públicas, porque não é esse o carisma da Caritas. Isto é mais o carisma dos centros sociais paroquiais, de outras entidades da Igreja que procuram, através de protocolos, assegurar o funcionamento das suas valências. A Caritas tem mais uma função de animação da pastoral do serviço da caridade na Diocese e, portanto, não abordei este tema. Mas sabemos que este tema da relação com o Estado traz algumas questões que têm a ver com a identidade das instituições, da necessária autonomia e independência em relação aos financiamentos que recebem do Estado, que pode, às vezes, levantar algumas dificuldades. Em jeito de conclusão, retomo a instrução pastoral sobre a ação social da Igreja, em que a Conferência Episcopal afirma que a evangelização permanece sempre como alicerce e elemento unificador da própria doutrina social da Igreja, a evangelização. Por isso mesmo, diz o documento, por isso mesmo na análise dos problemas da injustiça, sem prescindirmos da denúncia, havemos de dar prioridade ao anúncio. E queria acabar com isto porque julgo que dar prioridade ao anúncio é permitir o encontro entre a vida dos homens, a vida concreta dos homens e a mensagem do Evangelho. Quando colocamos o mundo ou o nosso contexto específico, as nossas experiências, as nossas aspirações, os sofrimentos, quando nos colocamos assim diante do texto do Evangelho ou quando nos colocamos na luz do Evangelho, então acontece algo de novo. A palavra inicia, aqueles que fazem este trabalho, inicia um trabalho que nos torna capazes de imaginar novos modos de vida e de ação. Abre-nos os olhos sobre a realidade, isto é, capacita-nos para ver a realidade numa luz diferente e para explorar caminhos desconhecidos. Por outras palavras, na luz do Evangelho, a doutrina social da Igreja, a ação social e caritativa da Igreja, o serviço da caridade, torna-se uma palavra viva, a doutrina social torna-se uma palavra viva, capaz de gerar ideias e práticas inovadoras. Abre a nossa imaginação para aquilo que poderá advir. Na Carta Apostólica 80ª Adveniense, o Papa Paulo VI nota que não é suficiente analisar os factos que resultam das decisões do passado, a ação deve ser guiada pela imaginação prospectiva que permita discernir no presente as possibilidades do futuro. Esta imaginação prospectiva, iluminada pela luz do Evangelho, é fundamental para que não fiquemos fechados em soluções do passado ou no desalento e na falta de esperança. Esta imaginação prospectiva apoia a dinâmica social pela confiança que dá às forças inventivas do espírito e do coração humano. A palavra confiança é fundamental porque ela nos permite acolher o espírito do Senhor que anima o homem, renovado em Cristo, dizia Paulo VI, altera sem cessar os horizontes onde a sua inteligência gostaria de encontrar segurança, diz Paulo VI, e a ação do Espírito no coração do mundo permanece o mistério do próprio homem, o qual se descobre pela ação do Espírito Filho de Deus. O dinamismo da fé cristã triunfa então dos cálculos mesquinhos do egoísmo, dizia Paulo VI, e animado pela virtude do Espírito de Jesus Cristo,
Apoiado pela esperança, o cristão compromete-se na construção de uma cidade humana, pacífica, justa e fraterna, que possa ser uma oferenda agradável a Deus. Vão ao encontro do ensinamento de Paulo VI, as conclusões das indicações práticas de que já falei, da Conferência Episcopal de 2011, que diz que a criatividade do amor aplicará em cada circunstância os apelos do Mestre, quebrar rotinas, afastar obstáculos, envolver novos elementos, convocar a comunidade à volta de vias simples e eficazes do bem, será serviço à cultura da dádiva. Obrigado. Muito bem, agradecemos ao Sr. Dr. Henrique ter partilhado connosco a sua reflexão feita a partir desta realidade pastoral concreta que é a Cáritas, e de facto vemos e percebemos, mesmo existindo algumas tensões, que é sempre esta dimensão do serviço, é sempre este tornar presente o amor de Deus pelos homens, que ajuda a esta transformação das realidades e atuar em rede, como dizia. E depois também aqui vemos, e a partir, e nesta apresentação que fez, também nos leva precisamente a perceber que a fé gera dinamismos como respostas evangélicas concretas. E é esta resposta concreta que o tempo nos desafia, no diálogo sem anular, que nós também vamos fazendo caminho e que vemos que a Igreja também aí, enfim, vive a sua dimensão profética. Eu agradeço uma vez mais e agora passo a palavra ao Sr. Dr. Altamiro, que nos vai falar de todas estas problemáticas, como dizíamos, esta diversidade de relações na construção da comunhão e missão, vista a partir também de uma realidade muito concreta que são as misericórdias. E ele, com a experiência e com o ser cristão empenhado e também cidadão consciente e também motivado por valores políticos, que tem também o seu fundo evangélico, certamente que nos poderá iluminar também nesta questão. Eu agradeço ter aceitado o desafio e é com gosto também que o vamos escutar. Muito obrigado. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. A intervenção da doutora Elizabeth Matos e também a introdução do professor Dr. Abel, motivaram-me a fazer, antes de passar à intervenção que eu tenho aqui à minha frente, de fazer uma pequena introdução e dizer algumas coisas sobre a minha vida, o início da minha vida. E porque é que estou hoje aqui? Estou aqui na sede da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, um edifício de sede construído há poucos anos, era uma casa em ruínas, está aqui ao lado da Câmara, desta janela à minha esquerda vejo a Câmara, vejo o Palácio da Justiça, e quando era miúdo, era uma zona que chamavam Olival. Atrás existia o hospital, e existe o hospital, que era a única valência da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços. E eu costumo dizer, quando falamos das questões da educação e das questões da infância, que no meu tempo, o meu jardim de infância foi aqui o Olival, foram aqui estas ruas que circundam aqui a parte da Câmara Municipal. E dizer também o reconhecimento que eu tenho de fazer neste momento ao papel da Igreja na sociedade. Porque quando eu tinha 6 anos, isto em 1956, se não tivesse havido alguém que tivesse trazido para o Valpaços a congregação das Irmãs do Amor de Deus e aqui tivessem iniciado o ensino pós-primário até ao antigo 5º ano, eu hoje não seria o que sou, seria a mesma pessoa, mas com certeza com uma formação diferente, com caminhos diferentes. Se calhar tinha seguido a profissão do meu pai, canalizador. Era uma profissão digna como outra qualquer, mas como a própria influência do início da minha vida escolar influenciou decisivamente a minha vida e também a importância que teve a vinda dessa congregação para aqui. E lembro o padre José Manuel da Costa Celas, que foi meu professor de português e acho que foi reitor
do seminário de Vila Real, como uma personalidade que também esteve muito empenhada na altura neste projeto. Portanto, dar aqui um toque muito pessoal e dizer também que naquilo que referiu o Dr. Abel, que aqui não há duas dimensões. Para mim, na Misericórdia só há uma dimensão, que é a dimensão de servir as populações, servir as gentes. E eu, no dia em que tomei posse, no dia 5 de janeiro de 2012, disse que, para mim, a política ficou à porta da Misericórdia, das portões da Misericórdia, e felizmente tenho conseguido que assim seja. E dentro da Misericórdia não existe política, existe uma atitude de servir as pessoas, de servir a comunidade. Aliás, até porque politicamente eu estou no fim de linha e normalmente nas Assembleias Municipais vão quem já está na reforma destas questões da política. Isto é uma pequena introdução que eu peço desculpa, mas que eu acho que veio a propósito, foi motivada pelas intervenções anteriores e pela brilhante intervenção dos meus antecessores, e designadamente da doutora Elizabeth, que deu de facto um cunho muito pessoal e muito sentimental à sua intervenção e que nos faz transportar para a nossa juventude. Vou passar àquilo as notas que eu aqui tenho, e permitam-me que inicie esta minha intervenção dirigindo uma saudação muito especial à Sua Excelência Reverendíssima o Bispo da Diocese de Vila Real, Dom António Augusto Azevedo, e quero, na sua pessoa, lembrar a todos os seus antecessores que durante um século tiveram a missão de conduzir esta Diocese. Todos eles deixaram uma marca indelével e foram os construtores desta Igreja, num contexto político muito complicado, tendo sido capazes de cumprir os grandes objetivos de instalação, expansão, estruturação e renovação da Diocese. Conheci Dom António Cardoso e Cunha, já após a sua resignação em 19 de janeiro de 1991, e dele guardo a imagem de um homem bom quando ele passeava pelas ruas de Chaves, porque ele nos últimos tempos da sua vida esteve em Chaves, e era de facto um homem bom e gostava de contar assim umas histórias que de facto transmitiam a simpatia dessa personagem. No entanto, foi com Dom Joaquim Gonçalves e Dom Amândio José Tomás que pude estabelecer uma relação mais próxima e de estreita colaboração enquanto autarca e, posteriormente, no exercício das funções de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Valpassos, minha terra natal, como disse anteriormente. De Dom Joaquim, guardo a imagem de uma pessoa com uma personalidade muito forte, sempre firme na defesa da posição da Igreja, no contexto da sociedade. Recordo o dia em que foi assinado o contrato de programa de financiamento da construção da Igreja da Sagrada Família, na freguesia de Santa Agostinidade, em Chaves. Um projeto arrojado que se tornou realidade graças à determinação e ao empenhamento do meu amigo Padre José Guerra Banha, que eu de manhã vi nas imagens aqui no meu computador. E que eu saúdo, porque de facto fez um trabalho notável naquela freguesia urbana de Chaves. Dom Amândio José Tomás é um ilustre flaviense e dele pude sempre contar com a amizade, o apoio e a presença nos momentos importantes da Misericórdia de Valpassos. Mas não podia deixar de aproveitar esta oportunidade para recordar, neste dia de comemorações, a ordenação episcopal de Dom António Marto como Bispo Auxiliar de Braga, teve lugar no dia 11 de janeiro de 2001 na Igreja da Nossa Senhora da Conceição, em Vila Real, em cujo ato solene tive a honra de estar presente enquanto Presidente da Câmara Municipal de Chaves. Outro ilustre flaviense, hoje Cardeal da Igreja e Bispo de Leiria Fátima. Um homem que vai ficar nos anais da história da cidade de Chaves e também do país, necessariamente, e da Igreja. Saúdo o professor Dr. António Abel Canavarro, organizador e moderador desta mesa redonda, que eu não conhecia, mas na conversa que tivemos chegamos à conclusão que temos uma pessoa que conhecemos bem em comum, Dom Gilberto Canavarro, com quem também tenho uma amizade de longos anos, que teve origem na cidade de Chaves e também foi bispo de Setúbal e onde eu estive também quando da sua entrada na Diocese.
Saúdo, portanto, o Dr. António Miguel Canavaro, organizador e moderador desta mesa redonda, agradecendo o honroso convite que me endereçou para participar neste colóquio, enquadrado nas celebrações do centenário da Diocese de Vila Real. Quero saudar os ilustres conferencistas desta manhã, cujas intervenções brilhantes pude apreciar, bem como os meus companheiros nesta mesa redonda, doutora Maria Elizabeth Matos e doutor Henrique Oliveira. Quero cumprimentar os muitos assistentes a este colóquio e vou procurar enquadrar a minha intervenção neste tema em debate, a diversidade de relações na construção da comunhão e missão, apresentando e caracterizando aquela que é uma das várias centenas de misericórdias do país, a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços. Enquanto provedor desta instituição, nos últimos 9 anos de mandato, defino esta IPSS como uma associação de fiéis, necessariamente, cujo fim é a prática das 14 obras de misericórdia, com personalidade jurídica canónica, com todas as alterações decorrentes do compromisso celebrado entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Conferência Episcopal, assinada em 2 de maio de 2011. Somos uma Santa Casa recente, apenas com 74 anos de existência. Quando aqui no distrito há algumas que têm quase 500 anos, como Chaves, aqui ao lado de Mirandela, do distrito de Bragança, Vila Real e outras. No entanto, hoje a Misericórdia de Valpaços é uma grande instituição do setor solidário, com 10 estruturas residenciais para idosos, 4 serviços de apoio domiciliário, 4 centros de dia, creche e jardim de infância e um hospital. A intervenção social constitui-se como a área de atuação prioritária da Misericórdia de Valpaços, contribuindo decisivamente para o cumprimento da sua missão. A prestação de serviços a mais de 700 utentes procura a satisfação das necessidades, problemas e expectativas daqueles que beneficiam das diferentes respostas sociais. Com uma atuação aberta à comunidade que pretende responder à evolução dos contextos e dinâmicas sociais. Para fazer face a esta realidade, a instituição dispõe de uma equipa multidisciplinar constituída por técnicas de ação social, da educação, da enfermagem, fisioterapia, dietética e animação sociocultural, apostada em prestar um serviço de qualidade, estando para isso a desenvolver um processo de certificação de qualidade para todas as suas valências e todos os seus equipamentos. Após os investimentos nos equipamentos sociais, com vista à sua ampliação, beneficiação e novas construções que fizemos durante alguns anos e que ainda estamos a fazer neste momento, estamos neste momento a recuperar o mais antigo lar da Misericórdia de Valpaços, o Lar São José, que tem 75 utentes, onde estamos a investir aproximadamente 1 milhão de euros. Mas dizia eu que após os investimentos nos equipamentos sociais, a grande aposta dos últimos anos foi direcionada para a reabertura do nosso hospital, dando seguimento a uma grande aspiração dos valpacenses, após este ter sido encerrado no ano de 2011, nestas condições e num contexto que foi de conhecimento ao nível do país. E foi nesse período que eu vim para provedor da Misericórdia de Valpaços, residindo em Chaves, porque acho que tinha este dever de prestar este serviço à minha terra. Diga-se a este propósito que a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços foi instituída em 1946 para dar corpo e enquadramento legal ao seu hospital, única valência existente até 25 de abril de 1974. Como primeiro passo para a reabertura do hospital, necessariamente, foi estabelecida uma parceria entre a Misericórdia e a Câmara Municipal, que mobilizou um investimento que ultrapassou os 5 milhões de euros e que significou um esforço financeiro muito elevado para estas duas entidades em instalações e equipamentos. Direi que dispomos hoje de um hospital moderno, composto por uma unidade de cuidados continuados, média duração e reabilitação, uma unidade de medicina física e reabilitação, área de internamento, consultas externas de especialidade, bloco operatório de certificado com o valor máximo das normas europeias, imagiologia, TAC, raio-x, ecografia, análises clínicas e serviços de apoio permanente. Colocamos à disposição de toda a região de Trás-os-Montes uma unidade de saúde moderna, funcional e equilibrada, capaz de dar uma resposta de proximidade
às populações do interior. Significa também a possibilidade de fixar técnicos qualificados e outros profissionais no nosso Conselho, e desta forma dar um contributo muito concreto na luta contra a desertificação humana do interior. Muito se fala na luta contra a desertificação, muitas medidas são lançadas no papel, mas nós necessitamos de medidas concretas que tragam as pessoas, que fixem as famílias. E eu acho que nós temos de qualquer dia voltar a fazer aquilo que fez D. Sancho, primeiro, penso eu, que povoou, por motivos estratégicos e essencialmente militares, que povoou o interior. Mas são com medidas como esta que nós, de facto, efetivamente, respondemos a esta questão da luta contra a desertificação. Tal como já referi anteriormente, o investimento realizado foi inteiramente suportado em partes iguais pelo município e pela Santa Casa. No entanto, tendo em vista assegurar o funcionamento e a sua viabilidade económica e financeira, no futuro foi celebrado em 10 de dezembro de 2016 o memorando de entendimento entre a Santa Casa, o município e a Administração Regional de Saúde do Norte, com o aval do Governo, com vista a salvaguardar a possibilidade de se estabelecerem acordos de cooperação com o setor público da saúde, a par de outros acordos com alguns subsistemas de saúde públicos e privados. Esses acordos de cooperação para consultas, cirurgias, meios complementares de diagnóstico e outros atos médicos já foram assinados pela Administração Regional de Saúde do Norte. Desde o início do presente ano, a existência desses acordos de cooperação já possibilitou a realização de alguns milhares de exames de diagnóstico e mais de 2 centenas de cirurgias sem qualquer custo para os utentes, reafirmando-se desta forma a vocação de complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde. Nós não somos um hospital privado, nós somos um hospital social. Dispomos ainda de uma creche e de um jardim de infância com 155 crianças, em que procuramos que a ação educativa tenha uma finalidade última, o desenvolvimento integral da criança, um ambiente de afetividade, segurança e harmonia, promovendo os valores essenciais, designadamente os valores da fé cristã e outros valores fundamentais para esse desenvolvimento integral. Todo este projeto é em permanente crescimento, representa um grande contributo para a economia social da região e do país, ao proporcionar um posto de trabalho a aproximadamente 350 colaboradores, que têm a possibilidade de se fixarem na sua terra e aqui constituírem as suas famílias. Apesar do esforço financeiro necessário aos grandes investimentos realizados no setor social e da saúde, a Misericórdia de Valpaços é hoje uma instituição sólida e com sustentabilidade económica, fruto de uma gestão rigorosa, tem permitido anualmente libertar recursos financeiros para realizar investimentos quando encontrar a necessidade das populações do Conselho e da região. A dimensão da instituição, com a centralização dos serviços de alimentação, lavandaria e outros, tem permitido ganhos de escala significativos. Direi, até a mero título de exemplo, que os nossos ativos líquidos devidamente auditados estão avaliados neste momento em 15 milhões de euros. Ao fazer esta radiografia da nossa instituição, estou também a procurar transmitir aquilo que é hoje em Portugal a importância e a dimensão do setor social. E em especial o papel das misericórdias portuguesas, que na verdade assumem uma posição determinante no apoio à sociedade e em especial aos mais carenciados nesta sociedade e aos mais desfavorecidos. Referi também que a realidade de muitas das Santas Casas é bem diferente, pelas dificuldades económicas que estão a sofrer em virtude das compensações das entidades públicas serem insuficientes para acompanhar as necessidades e as exigências na prestação dos serviços aos utentes e aos aumentos salariais que se têm verificado. A missão das Misericórdias Portuguesas assenta nos seus compromissos revistos no ano de 2015 e cujo documento base foi objeto de um acordo entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Conferência Episcopal. O entendimento a que se chegou representou um reforço do papel da Igreja Católica, sem, no entanto, se pôr em causa a independência das misericórdias, não só em relação à Igreja, mas também em relação ao Estado. Enquanto provedor da Misericórdia de Valpaços e durante os 9 anos em que exerci este cargo, nunca senti qualquer interferência
opressão por parte da Igreja na vida da instituição. Antes, pelo contrário, sempre se recebi palavras de apoio e incentivo, designadamente da parte do Sr. Bispo da Diocese de Vila Real. O compromisso caracteriza as irmandades como associações de fiéis com personalidade jurídica e canónica, retomando como finalidade a prática das 14 obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais, visando o apoio com solidariedade a todos os que precisam. Se o salvaguarda igualmente o recurso canónico para o Bispo diocesano, nas competências de resolução de irregularidades ou infrações graves que não possam ser resolvidas pelos órgãos sociais, mais concretamente pelas Assembleias Gerais. Redefine o exercício do mandato dos titulares dos órgãos. Só pode ter início após a respectiva tomada de posse, a qual, depois de uma homologação pelo Bispo diocesano, é dada pelo Presidente Santo da Mesa da Assembleia Geral até ao 30º dia posterior ao da eleição, ficando a eficácia canónica da posse dependente da emissão do competente decreto de homologação, sem prejuízo dos recursos eclesiásticos eventualmente apresentados. Estou a citar necessariamente o que vem no compromisso. Avoca para a Igreja as deliberações das Assembleias Gerais que envolvam a alienação ou alienação dos bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento e de valor histórico ou artístico, ao dizer que a alienação de ex-votos que tenham sido oferecidos à Irmandade da Misericórdia ou de coisas preciosas em razão da arte ou das histórias religiosas depende da licença eclesiástica. E bem, oneração ou alienação de bens afetos de atividades culturais ou religiosas depende da autorização prévia do Bispo diocesano, e bem, na minha perspectiva. Também o processo e matérias de natureza eleitoral sofreram com o novo compromisso alterações significativas, reforçando o poder do Bispo diocesano, em especial nas situações de contencioso, designadamente ao fazer constar aquilo que eu vou ler e que consta dos compromissos e, designadamente, do nosso compromisso. As reclamações contra a lista ou listas de candidatura são decididas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e da decisão cabe recurso canónico para o Bispo diocesano. O contencioso eleitoral é da competência do Bispo diocesano nos termos do direito canónico. Em ponderadas circunstâncias extraordinárias e excepcionais, e após a audiência prévia escrita do Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia, no prazo de 10 dias, o Bispo diocesano poderá designar uma comissão administrativa por um período de tempo limitado, mas nunca superior a 6 meses, para organizar e concluir o processo eleitoral e pôr em funcionamento regular os órgãos sociais da Misericórdia. Define todos os procedimentos a ter em conta nos casos de extinção de qualquer Santa Casa da Misericórdia, com o seguinte clausulado: a extensão da Santa Casa da Misericórdia processa nos termos da lei civil e canónica. A Assembleia Geral só pode deliberar sobre a extinção por maioria qualificada na consequência de convocatória expressamente efetuada para efeito nos termos previstos no artigo 22 deste compromisso, que refere ao nosso compromisso necessariamente. A Assembleia Geral que deliberar a dissolução nomeará os liquidatários dentre os irmãos presentes. Em caso da extinção da misericórdia, o remanescente dos respectivos bens, após os que tiverem o destino decorrente da vinculação legal ou compromissória específica, será por deliberação da Mesa da Assembleia Geral e, após ouvido o Bispo diocesano territorialmente competente, atribuído a outra instituição de misericórdia ou instituição de expressão católica com finalidade idêntica, em estreita observância do compromisso entre a Conferência Episcopal Portuguesa e a União das Misericórdias Portuguesas. Portanto, estas alterações que decorreram ao compromisso das Irmandades, penso que, como eu disse, reforçaram o papel da Igreja, mas revelou-se uma revisão correta e equilibrada, na minha perspectiva. E não é impeditiva, como eu disse, do funcionamento e da independência das misericórdias, que, ao longo dos anos, tanto tem sido reclamada. Para terminar, queria dizer que a pandemia provocada pelo Covid-19 veio demonstrar a importância das misericórdias nos momentos de crise social, no apoio aos mais carenciados e excluídos da sociedade, bem como a importância dos hospitais das misericórdias como unidades do setor social complementares ao Serviço Nacional de Saúde. As misericórdias foram e serão no futuro almofadas fundamentais de atenuação dos problemas económicos, sociais e outros que enfrentam as comunidades
e têm uma estrutura implantada no território que as torna insubstituíveis. Só é lamentável que, por vezes, se tornem alvos fáceis de uma certa comunicação social sensacionalista e preconceituosa. Antes de terminar esta pequena contribuição para este colóquio integrado nas celebrações do centenário da Diocese de Vila Real, quero manifestar o meu agradecimento por este honroso convite e endereçar os parabéns a todos os agentes paroquiais da Diocese, na pessoa de Dom António, a quem quero publicamente agradecer as palavras de apoio e de compreensão que sempre teve para comigo nos momentos difíceis por que passamos na instituição, de que tenho uma grande honra em ser provedor, e reiterar-lhe o convite para visitar a Misericórdia e tomar parte na cerimónia de inauguração do nosso hospital, logo que a situação pandémica do país seja ultrapassada. Aproveito, Dom António, para lhe desejar muitas felicidades e que consiga atingir todos os seus grandes desígnios para a Diocese de Vila Real. Era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Foi um prazer tomar parte neste colóquio e nas comemorações do centenário da Diocese de Vila Real. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos ao Dr. Altamiro esta partilha que fez connosco. Como eu disse, esta parte da tarde tem mais a ver com esta questão de testemunho e de como é que estas realidades interpelam o nosso ser de cristãos, e penso que esta atitude de serviço, este praticar e viver a misericórdia nesta tensão entre aquilo que é a doutrina da Igreja, os princípios da Igreja, com a relação, com as relações institucionais e públicas, pode gerar tensão, mas nunca deve, e penso que tem conseguido, diluir aquilo, deixar de diluir a identidade cristã e esta matriz cristã que nos marca e que é esta mais-valia que nós também trazemos à sociedade. E por isso faz-nos bem escutarmos, a partir da experiência, realidades que são vividas, memórias que são evocadas, porque, no fundo, também leva-nos a sermos agradecidos pelo testemunho que nos transmitiram, mas, ao mesmo tempo, também a sentirmos que temos que fazer mais, temos que fazer melhor, temos que também ser capazes de ser dignos do legado que nos transmitem. E o desafio do presente é precisamente esse, de não ficarmos numa memória de um evento que se faz, mas nos desafios que nos coloca, para também sermos capazes de darmos respostas concretas, respostas cristãs ao tempo que estamos a viver. E tocou um aspecto que também já de manhã foi tocado, que é precisamente o papel da Igreja no ensino. E, de facto, o que seria Trás-os-Montes, o que seriam as pessoas de Trás-os-Montes, se a Igreja não tem tem estado na linha da frente no ensino. Basta pensar nos vários colégios que existiram, nos hospitais que também as congregações tiveram, para vermos que, de facto, a Igreja teve um papel muito forte na configuração da identidade transmontana. E disso nós não só temos que ser dignos, mas também preservar e manter essa identidade. Eu agradeço muito esta partilha que fez connosco e que os outros intervenientes também fizeram. Então, como isto está previsto terminar pelas 4 horas, mas temos sempre também mais algum tempo, mas não passará, esperemos que não passe muito, mas abríamos também agora um espaço para algum comentário, alguma pergunta que queiram fazer a alguns dos intervenientes. Portanto, é um espaço de partilha e de alguma interpelação e até de algum contributo que alguém queira partilhar connosco. Portanto, estejam à vontade, estamos entre família, enfim, e portanto não há problema. Sintam-se à vontade para partilhar. Bom, se não há mais questões, também estamos dentro
ou já ultrapassamos a hora. Então, eu agradeço uma vez mais esta participação e esta partilha de conhecimentos e, sobretudo, troca de experiências que foram realizadas, das quais todos nós, enfim, saímos enriquecidos e também com alguma provocação para a nossa própria vida e de facto, fazer memória de um acontecimento, de um centenário, é também, enfim, evocarmos experiências que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos hoje e também procurarmos ser, como dizia, sermos dignos deste legado que nos foi transmitido. E então, sem uma vez mais agradeço e sem mais, também agradeço ao SER toda esta colaboração científica e toda esta disponibilidade manifestada para a realização dos colóquios e às pessoas que estiveram, nomeadamente, enfim, aos responsáveis, e então passo a palavra ao Sr. António Augusto para, enfim, com a palavra do Bispo Diocesano, dar-nos por encerrado este colóquio. E, em nome pessoal e em nome da equipa do Centenário, eu agradeço reconhecidamente a participação de todos e espero que saiamos todos, enfim, também mais ricos a nível de conhecimento. Sr. António Augusto, a palavra final. Então, a encerrar este primeiro colóquio relativo às celebrações do centenário da Diocese, gostaria de deixar 3 palavras. A primeira, naturalmente, é de agradecimento. Já o fiz nesta manhã e agora renovo o agradecimento à organização, ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e também ao Dr. Abel Canavarro, que fez a ponte. Um agradecimento aos participantes, quer da manhã, quer da tarde, e agora, de modo muito particular, um agradecimento aos palestrantes, digamos assim, a Dr. Elizabeth, Dr. Altamiro e Dr. Henrique, que nos vieram falar e com tanto entusiasmo de 3 realidades marcantes da vida desta igreja, desta diocese, como são as paróquias, certamente, e as misericórdias e a Caritas, e ao mesmo tempo destacaram, de facto, digamos assim, o seu testemunho de fé, isto é, a atitude em que participam nesses espaços, nesses âmbitos tão importantes da vida da Igreja. E, portanto, o meu agradecimento, aliás, a evocação tão sentida das raízes, não é? Por um lado, e por outro lado, o destacar da importância dessas realidades no presente da vida da sociedade e da vida da Igreja. Portanto, quero aqui agradecer a vossa belíssima participação. A segunda palavra é um convite, ou melhor, é um convite redobrado. Em primeiro lugar, um convite para as celebrações do 99º aniversário da Diocese, que terá lugar já na terça-feira. A Diocese faz 99 anos, e, portanto, o convite para a celebração, que terá lugar às 18h30, ou então para o acompanharem online, também terá cobertura também online. E o convite também, e há esta distância, não é? Para o segundo colóquio, que esperamos tenha lugar daqui a um ano, não é? Iremos certamente focar-nos mais nessa ambiência, nesse contexto da criação da Diocese. Esperamos que possa ser já um colóquio, digamos assim, ao vivo, isto é, presencial. Deus queira que seja já possível. Portanto, fica aqui o convite, quer para terça-feira, aniversário 99 da Diocese, quer para o próximo colóquio. Por último, queria também deixar uma palavra de desafio, deixar aqui este desafio, um desafio a todos padres e leigos, que estiveram também a participar neste colóquio, às comunidades, às paróquias e também às muitas instituições, sejam elas a Caritas, as Misericórdias, IPSS, várias, o convite para que todos, digamos assim, aproveitem este centenário, que é de todos, é de toda a Diocese, evidentemente,
que aproveitem este centenário para, não só para cada um aprofundar as suas raízes, e hoje já tivemos aqui exemplos muito, muito sugestivos, como também para crescerem na fé e se renovarem. Portanto, este é o desafio que é deixado a todos. E para isso, é importante tomar consciência não só da diversidade, o título que presidia esta mesa redonda tinha a ver com a diversidade, e sermos capazes de, nesta diversidade, construir comunhão, construir unidade. Pois bem, na vida da Igreja, e eu diria quase desde a Páscoa, desde o Pentecostes, como nos relatam os Atos dos Apóstolos, não é? Na vida da Igreja, digamos assim, acaba por ser, de certo modo, a diocese a expressão concreta da totalidade da Igreja. E, portanto, para, de certo modo, a renovação ir no sentido de não nos limitarmos a uma lógica de um cristianismo individualista, que hoje é uma tentação forte, a uma lógica de um cristianismo só de capelinha, que também é uma tentação forte hoje, ou uma lógica de um cristianismo só do nosso grupinho, que também é uma tentação forte do nosso tempo. Não, a renovação da Igreja, neste tempo, para fazer face aos desafios que temos à nossa frente, tem que ser uma lógica de aprofundar a comunhão, e a comunhão naquilo que é a Igreja local, e essa chama-se diocese. Por isso é que se criaram dioceses, não é? Para ser, digamos assim, essa estrutura onde a Igreja se exprime da totalidade digamos assim, das suas tarefas. Evidentemente, também ela em comunhão com o sucessor de Pedro, não é? Em comunhão com todas as igrejas. E, portanto, esse espírito que já passa pelos Atos dos Apóstolos também é importante que se desenvolva hoje. Portanto, o desafio é aproveitarmos todos este centenário, pessoas, comunidades, instituições, para, naturalmente, aprofundarmos as raízes e crescermos na fé e, naturalmente, crescermos na comunhão e na unidade, que era o título feliz desta mesa redonda. Portanto, muito obrigado a todos e que continuemos a viver, a celebrar e a aproveitar o melhor possível este centenário. Muito obrigado.